Amados, com a graça de Deus, chegamos ao 49º encontro, tratando do livro de Apocalipse, e nós estamos no capítulo 20. No encontro passado, nós vimos o que João escreveu entre o versículo 1 e o versículo 6. Vamos dar continuidade a isso aqui. Mas relembrando, ali no capítulo 20, entre o verso 1 e o verso 6, João mostra para a gente que Satanás foi preso. A prisão de Satanás por um período de 1000 anos. É um período que ele teve preso sob a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus, e durou cerca de 1000 anos. Só que depois desse tempo ele vai ser solto. Ele vai ser solto. E João também mostrou para a gente a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, daqueles que testemunharam de Jesus, que não se envergonharam de Cristo, que tiveram temor e respeito por sua palavra, obedeceram ao Senhor, não se dobraram à besta, não receberam a marca na mão ou na testa, não se inclinaram perante a Satanás. Esses tiveram o privilégio de participar da primeira ressurreição. E aqueles que não participaram da primeira ressurreição, ou seja, o restante dos mortos, aqueles que não ressuscitaram agora, nesse momento, eles só vão reviver, só vão ressuscitar quando se completar esse período de 1000 anos. Então, os restantes dos mortos, os que não tiveram parte na primeira ressurreição, eles não vão reviver até que se complete esse período de 1000 anos. E João deixou escrito para a gente, no verso 6, no capítulo 20, verso 6, uma frase que é de extrema importância para nós. Ele colocou assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então tem duas informações importantíssimas para nós aqui. Nós somos bem-aventurados e santos quando temos parte da primeira ressurreição e que a segunda morte não terá autoridade sobre aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. Mas agora, do versículo 7 até o versículo 10, João vai nos contar o que vai acontecer após esse período de 1000 anos. O que vai acontecer depois disso aí? E como se dará a soltura de Satanás e, consequentemente, a sua derrota. Vamos ver como é que João escreve isso para a gente. Capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, passou esse período de 1000 anos, Satanás volta a ser liberto, será solto de sua prisão. E o versículo 8 diz que ele sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Incontável será o número de homens e mulheres que Satanás, depois de solto, vai reunir para uma peleja contra Deus. Verso 9 fala assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade santa. Mas desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui nós temos então uma peleja que quase nem começa. O simples fato de se colocarem contra Deus, lá vem fogo e consome a todos. E olha o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estavam quem? Onde já estavam não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então veja só, João está dizendo aqui que até esse momento só estavam no lago de fogo a besta e o falso profeta. E agora o diabo está sendo lançado para dentro do lago de fogo. Então nesse momento, quantas pessoas tem? Quantas pessoas tem dentro do lago de fogo? 3. Simplesmente será a besta, o falso profeta e o diabo. Só temos 3 pessoas no lago de fogo até agora. E onde estariam os seguidores de Satanás? Onde estariam então aqueles que
se inclinaram ao demônio e não aceitaram a repreensão do Senhor, não aceitaram a palavra de Deus, rejeitaram a conversão, rejeitaram o sacrifício de Cristo, onde estariam? Onde estariam aqueles que perseguiram a igreja de Cristo com tanta raiva, com tanta sagacidade? Onde estariam esses homens e mulheres que tanto perseguiram, tanto mal fizeram aos cristãos? Onde estariam aqueles que não aceitaram o plano de salvação oferecido por Deus Pai Todo-Poderoso? Onde estariam esses? Se nesse momento nós temos no lago de fogo a besta, o falso profeta e o diabo. Vamos para o texto? Vamos para o texto. Versículo 11. João fala: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, o Todo-Poderoso está aqui, nesse trono branco. O Todo-Poderoso está aqui. Verso 12. Vi também os mortos. Agora João está vendo os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono do Todo-Poderoso. Então se abriram livros. Se abriram livros. E ainda outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olha só, então aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição estão agora perante o trono, em pé, sendo julgados de acordo com as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Conforme o que se achava escrito nos livros. Verso 13. Deu o mar, os mortos que neles estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora tem informação nova. Morte e inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, onde estão a besta, o falso profeta e o anticristo, vamos dizer assim, o diabo. Olha, o que dá a entender para a gente aqui que o inferno, conforme nós pensamos ou acreditamos, é um lugar provisório. O inferno, então, é um lugar provisório, já que aqui no derradeiro momento ele vai ser lançado no lago de fogo, então é um lugar provisório. Ele existe, ou existiu, ou está aí, para guardar as almas daqueles que morreram sem aceitar o plano de salvação em Cristo. O inferno é um lugar provisório que existe para guardar as almas dessas pessoas que viraram as costas para o Senhor. E a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós já sabemos disso. Então, o diabo, a besta, o falso profeta já estão lá dentro no lago de fogo. Agora é a vez do inferno e da morte. A morte, o último inimigo a ser vencido. Aí não haverá mais morte. Doravante não haverá mais morte. Acabou a morte, não existe mais a morte. E João fala que esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo. É ser lançado no lago de fogo. Agora vem para a gente aqui a informação que fecha esse conceito. No verso 15, João escreveu assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, eu serei lançado no lago de fogo. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo. Onde está a besta, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, vai parar lá. Mas o que me garante que o meu nome está escrito no livro da vida? O que me garante que o meu nome está lá escrito no livro da vida? Duas coisas me garante que meu nome está lá. Primeira, é a certeza que eu tenho que Cristo já veio. A segunda, a esperança que ele está voltando, a esperança que ele voltará. Essa certeza, essa esperança, esses dois fatores é que garantem que meu nome está escrito no livro da vida.
Porque se eu tenho certeza que ele já veio, é porque eu creio no Cristo da cruz. Eu creio no Cristo das promessas. E se eu tenho esperança que ele voltará, é porque eu creio nas palavras do Cristo. Porque foi Cristo que falou que em breve voltaria. Então, quando eu creio que Cristo já veio, e eu tenho a esperança, uma esperança convicta de que ele vai voltar, de que ele está voltando, eu estou convicto que meu nome está escrito no livro da vida. Verso 10, só para relembrar: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também os falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Antes era apenas os três, né? O diabo, a besta e o falso profeta. Agora, além dos três, está lá a morte, o inferno e todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Aí estão lá, agora para serem atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, meu filho, o diabo não é o dono do lago de fogo, a besta não é a dona do lago de fogo, o falso profeta não é o dono do lago de fogo. Eles estão lá para ser atormentados. Não é para atormentar, estão lá para ser atormentados. E vão ser atormentados como serão todos aqueles que hoje têm a oportunidade de aceitar a Cristo e não querem fazer. E não querem se entregar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E não ter essa certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Quando você fizer a chamada, na primeira ressurreição, teu nome será gritado. E você sairá de onde você estiver para se encontrar com o Senhor e passar a eternidade ao lado dele. Paro por aqui, fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus assim nos permitir.